Vamos fazer uma breve síntese aqui sobre ética na pesquisa. É importante começar essa discussão sobre o que a gente denomina de questão norteadora. Então, a questão aqui é: o que é pesquisa em seres humanos? O pressuposto que a gente aponta é tratar algo de forma consciente e que segue determinados caminhos, tendo como base valores humanos. Aí a gente entra no campo da ética, incluindo aí manejo de informações ou materiais. Existem alguns documentos, procedimentos que são tratados nesse processo. Porém, a gente vai deixar para tratar deles mais adiante. Vamos ver aqui algumas questões que são de ordem do que seja esse interrogar, esse questionamento, quando a gente trata de ética na pesquisa. Então, o ser humano, ele ao se interrogar, passou a se angustiar na busca de respostas, perguntas, né? Mesmo sabendo que a cada resposta novas perguntas surgirão. Não é à toa que a palavra pesquisa em português, diferentemente de outros idiomas, em que pesquisa é tornar, procurar, vem do latim. Ao que tudo indica, perquiere, perguntar, perquirir. No surgimento da ética na pesquisa, lá em volta de 1947, a humanidade ela decidiu estabelecer as primeiras normas regulamentadoras ou reguladoras da pesquisa em seres humanos. E normas que surgiram quando do julgamento dos crimes de guerra dos nazistas, ao se tomar conhecimento das situações abusivas da experimentação que foram denominadas de crimes contra a humanidade, né? Surge então o Código de Nuremberg, estabelecendo normas básicas de pesquisas em seres humanos, prevendo aí a necessidade de consentimento voluntário de estudos prévios em laboratórios e em animais, a análise de riscos, aí entendendo riscos como danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou mesmo espiritual, e benefícios, né, da investigação proposta, a liberdade do sujeito da pesquisa em se retirar do projeto, né, a adequada qualificação científica do pesquisador, entre outros pontos, como a proteção à imagem, a privacidade, dentre outros. Algumas questões básicas da ética na pesquisa se faz necessário ser pensadas desde o seu início, né? Então, uma delas é: quem faz pesquisa em seres humanos? Quem se responsabiliza pelos riscos? Existem mecanismos de proteção ao ser humano na pesquisa? É possível impedir os abusos na pesquisa? Quem defende o voluntário? Quem é o voluntário? O tratamento na pesquisa, o que deve prevalecer? O rigor científico? O interesse do patrocinador? Ou a proteção do sujeito da pesquisa? Como se recrutam os seres humanos para inclusão em projeto de pesquisa? O ser humano deve ou não ser informado quando incluído em projeto de pesquisa? Então, esses são alguns questionamentos iniciais para se pensar ética na pesquisa. E aí vamos pensar no cálculo ético disso daí, né? Primeiro, os referenciais ou princípios básicos da reflexão ética ou bioética em pesquisa com seres humanos. Uma delas é a beneficência,
sempre fazer o bem. A não maleficência, prevenção do dano, né, e do prejuízo. A justiça, que estabelece como condição fundamental a equidade, a obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, de dar a cada um o que lhe é devido. A autonomia ou autodeterminação, que diz respeito à liberdade das pessoas decidir sobre si, sobre o que consideram o melhor para si, como indivíduos racionais. Baseia-se no princípio de que cada ser humano tem um valor inerente e incondicional, além do respeito ao sigilo, à privacidade, à autoestima. E aí, com relação à coleta de dados na pesquisa, né, por exemplo, em entrevistas, sessões, observações, outras formas de registros próprios da investigação em ciências humanas exatas e da saúde, os pesquisadores eles devem seguir como princípio que a coleta não pode colocar os sujeitos em situação de risco, nem físico, nem moral. E que a pesquisa não pode implicar os sujeitos em situações ameaçadoras, constrangedoras ou vexatórias. O respeito aos seus valores culturais são imprescindíveis. Nesse sentido, um aspecto importante da ética da pesquisa diz respeito às questões metodológicas. Então, algumas reflexões metodológicas da ética na pesquisa leva ao seguinte: no caso de pesquisa que tratem de uma intervenção, um estudo de caso, por exemplo, o procedimento a ser utilizado ele deve manter igualmente a preocupação com os efeitos desta intervenção sobre o ou os sujeitos, né? Preservando-os fisicamente, subjetivamente e socialmente. Os limites efeitos são estabelecidos pelo corpo teórico e operacional de cada disciplina de sua respectiva prática. Nesse sentido, deve ainda ser considerada a deliberação desde a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde em relação às pesquisas com seres humanos. Brasil, 1996 foi o ano, né? A atual é a de número 466/2012 do Conselho de Ética na Pesquisa. E quem cria as resoluções, essas normas éticas? É um grupo executivo de trabalho, JET, integrado por representantes de diferentes, né, de diversas áreas sociais e profissionais, contando com apoio de médicos, teólogos, juristas, biólogos, engenheiros, biomédicos, empresários e também representantes de usuários. O pesquisador ele deve também preservar os sujeitos quanto à sua identidade, o que inclui não só os dados de identificação mais imediata, como o nome, por exemplo, mas também quaisquer outras informações que possam permitir a identificação dos sujeitos por outras pessoas. Mesmo quando uma única característica ela não é suficiente para este reconhecimento. Um conjunto delas poderia levar até a sua identificação. Nos casos em que os sujeitos são menores ou possuam responsáveis, esses últimos, né, os responsáveis, é que deverão ser contatados. E é deles que virá o consentimento para a participação na pesquisa. O compromisso ético assumido pelo pesquisador, ele deve ser sempre expresso verbalmente para com os sujeitos, de forma que eles fiquem claro, né, que se deixe claro qual é a tarefa que será realizada, como os dados que serão obtidos e quais os possíveis efeitos e riscos, quando houver, né,
decorrentes da investigação. Esse procedimento deverá ser acompanhado de um termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, documento que vai fixar, né, que fixa aí as características específicas de uma investigação, tendo, além disso, informações que garantem o compromisso ético do pesquisador e são salvaguardadas para a realização e divulgação da pesquisa. Importante registrar, a partir daqui, né, alguns documentos e procedimentos para a realização da pesquisa com a ética, né, de forma ética. Então, devem ser encaminhadas para análise projetos de pesquisas completos, que contemple aí em sua metodologia, por exemplo, a coleta de amostras biológicas, o uso de entrevistas, a aplicação de questionários, coleta de dados provenientes de prontuários, obtenção de gravações ou material fotográfico, obtenção de informação a partir de banco de dados que não sejam públicos, autorização também da instituição onde será realizada a pesquisa, se faz necessário. No caso de TCC, a declaração do orientador concordando em acompanhar o trabalho, além do que já falamos do termo de consentimento livre e esclarecido, e uma atenção muito especial na pesquisa com grupos de riscos, como, por exemplo, os mais vulneráveis, crianças, pessoas portadoras de alguma deficiência, comunidades quilombolas, indígenas. É obrigatório a informação dos riscos e benefícios. Isso se faz necessário repetir. Por fim, o encaminhamento que precisa ser feito. Existe na internet, né, um site, que é a Plataforma Brasil, do CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética na Pesquisa, www.saude.gov.br, Plataforma Brasil, Plataforma Brasil, no qual os encaminhamentos dos documentos são realizados, no caso de trabalho de conclusão de curso, né, na graduação em especial, pelo próprio professor orientador. E, por fim, existem algumas sugestões de leituras, e sendo aluno da Universidade do Estado da Bahia, existe o seu próprio Comitê de Ética na Pesquisa e o site que tem várias informações de como chegar até este comitê. http://www.neb.br Comitê de Ética. O Comitê de Ética da UNEB, né, o CEP-UNEB, ele foi criado no mesmo ano da legislação, 1996, em atendimento a ela, junto ao Conselho Nacional de Saúde. Ele possui um caráter interdisciplinar e independente. É formado por representantes também dos diversos campos da universidade e tem por objetivo avaliar, acompanhar a eticidade dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos a serem desenvolvidos pela instituição. Sua missão é puramente de salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa, além de contribuir para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade. Outros sites também são propostos: Ética, Saúde e Biotecnologias, e o Seminário Internacional Ética e Cultura do SESC São Paulo, Unesco, para novas informações a respeito do processo da ética na pesquisa. Obrigado e até o próximo tópico.